Nessa aula eu vou estar falando sobre exames laboratoriais de rotina pré-natal. Tá. Os exames laboratoriais que são solicitados na primeira consulta. Aqui ela colocou alguns exames que não são obrigatórios pelo Ministério da Saúde. Só que algumas regiões eles colocam esses exames para ser realizado. Que nem hemograma, tipagem sanguínea, combis indireto, glicemia de jejum, eletroforese da hemoglobina, TSH, T4, sorologias ou testes rápido de HIV e sífilis, sorologia hepatite B, sorologia de toxoplasmose, sorologia de rubéola, hepatite C e citomegalovírus, urina 1, urocultura, corpo citopatológico do colo do útero, se o último for maior que 1 ano, se o último que realizou for maior que mais que 1 ano, parasitológico de fezes e secreção vaginal. Agora os ultrassons na primeira consulta, ultrassom obstétrico para determinar a idade gestacional e ultrassom morfológico do primeiro trimestre, se a idade gestacional é entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Tá. Na 20ª e 24ª semana tem o ultrassom morfológico do segundo trimestre. A 24ª a 28ª semana tem o teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, se glicemia de jejum anterior for normal. E também na 28ª semana é importante fazer o ecocardiograma fetal. Que nem eu disse, em gestantes com fatores de riscos para cardiopatia, a melhor janela para fazer o ecocardiograma fetal seria na 28ª semana. No terceiro trimestre, repetir sorologia de HIV e sífilis, urina, e urocultura e ultrassom obstétrico. Na 35ª, 37ª semana, fazer o swab anal e vaginal para pesquisa de Streptococcus agalatia. Tá, vamos dividir conforme os exames do primeiro trimestre, entre exames séricos gerais, exames séricos sorológicos e exames orificiais. Tá, quais são os exames que são obrigatórios pelo Ministério da Saúde? O hemograma, tipagem sanguínea, o combis indireto ele não é obrigatório. Isso é obrigatório para aquelas gestantes que têm o RH negativo. E a glicemia de jejum. O eletroforese de hemoglobina e TSH e T4 eles não são obrigatórios pelos Ministérios da Saúde, mas para algumas regiões são obrigatórios. Tipo uma região que tem muita questão de anemia falciforme ou algumas alterações, desses são obrigatórios fazer esses exames. Tá. A questão do hemograma. A hemoglobina igual ou superior a 11 mg por decilitro é normal, porque normal a paciente vai ter uma hemodiluição gravídica. Tá. O que eu vou estar prescrevendo? Após a 16ª semana, eu vou estar prescrevendo ferro alimentar, como profilaxia, 50 mg, e também já no início da gestação o ácido fólico, 400 microgramas. Agora a questão do se
se o hemoglobina tiver abaixo de 11 mg por decilitro, eu vou investigar a parte nutricional e também uma suspeita de parasitose, avaliação com hematologia se necessário, e vou prescrever para essa gestante ferro alimentar 120 a 240 mg. Tá, tipagem sanguínea mais comes direto ou pai. O que seria pai? Esse pai seria pesquisas de anticorpos irregulares. Tá, RH. Tá, o RH é positivo e o comes indireto é negativo. O que eu faço? Não há risco de aloimunização do RH. Vou encaminhar para o pré-natal de rotina. Tá. Agora o RH negativo e o comes indireto positivo. O que eu faço? Gestante com risco, com aloimunização, RH, e segmento pré-natal de alto risco. Agora RH negativo e comes indireto negativo, só que a tipagem sanguínea do pai biológico do feto o tipagem sanguínea do pai é negativa. O que eu faço não tem risco de aloimunização de RH, encaminha para o pré-natal de rotina. Agora o outro, a tipagem sanguínea do pai é positivo ou é desconhecido, a mãe não sabe. Eu vou encaminhar por risco de aloimunização de RH, vai fazer segmento com comes indireto mensual, e vou fazer a profilaxia com a imunoglobulina anti-D. Tá, a profilaxia com aloimunização materna. Quem é que vai ter, em qual gestante eu vou fazer essa profilaxia? Fazer profilaxia em gestantes com RH negativa, com comes indiretos negativo. Tá, como é que eu vou fazer essa profilaxia? Eu vou fazer com a imunoglobulina anti-D 300 microgramas por via intramuscular. Tá, um detalhe que é cobrado na prova, que essa imunoglobulina ela tem a validade de cobrir os antígenos eritrocitários fetais apenas por 12 semanas. Daí vai se reavaliar para ver se vai fazer ou não mais a aplicação. Tá, e quando eu faço essa indicação de profilaxia para a aloimunização materna? Com 28 semanas de gestação, com sangramento da primeira ou segunda metade da gestação, para a realização de procedimentos intrauterinos em caso de traumas abdominais, e até 72 horas após o parto de RN positivo. Tá, glicemia de jejum em início pré-natal. Abaixo de 92 é considerado normal, glicemia de jejum. De 92 a 125 é considerado uma diabetes gestacional, e acima de 126 é considerado uma diabetes prévia à gestação, que eles colocam o nome como over diabetes, ou seja, na mulher sem estar gestante precisa de ser 2 testes para considerar diabetes. Ela gestante não, só um teste já é suficiente, e eles chamam de over diabetes. E no caso, essa mulher seria reclassificada após o puerpério. O teste de tolerância à glicose eu só faço
nas pacientes que estão abaixo de 92, tá? Tem os valores normais. E como é que funciona o teste de tolerância à glicose? Eu faço com 75 gramas na idade gestacional entre 24 a 28 semanas. Faço em jejum, mais ou menos igual a 92 mg por decilitro. Uma hora depois que já fez o teste de tolerância à glicose, com 75 gramas, vai dar um valor de 180 mg por decilitro. E 2 horas depois vai dar um valor de 153 mg por decilitro. 2 horas depois do teste. Então, eu falei sobre os exames séricos gerais, e agora eu vou falar sobre os exames séricos sorológicos. Tá, conforme os manuais de atendimento ao pré-natal, as sorologias ou teste rápido para HIV, sorologia ou teste rápido para sífilis, sorologia para hepatite B e para toxoplasmose são obrigatórios pelo Ministério da Saúde. E parece que saiu coisa que a sorologia para hepatite C virou universal, mas ainda não está nos manuais, ou seja, HIV, sífilis, hepatite B, toxoplasmose são obrigatórios. Rubéola, hepatite C e citomegalovírus ainda não são, mas conforme coisa da Ministério da Saúde, que o hepatite C virou universal. Tá, relacionado ao exame da sífilis. Para confirmar a sífilis, tem que utilizar 2 exames, o treponêmico e o não treponêmico. Só que para você iniciar o tratamento, você não precisa aguardar o segundo exame. Já com o segundo exame, o primeiro exame confirmando, você já deve iniciar o tratamento. Tá, o tratamento imediato na gestante é feito com penicilina benzatínica intramuscular, e no parceiro é feito de forma concomitante, né? Não tem mais aquele negócio de sífilis primária, secundária ou terciária. Agora mudou. A proposta é sífilis recente, menor de 1 ano, e sífilis tardia ou indeterminada, que é maior de 1 ano. A sífilis recente, menor de 1 ano, você trata com a dose única de 2,4 milhões. Agora, a sífilis tardia ou indeterminada, você trata com por 3 semanas com a dose de 2,4 milhões. Ou seja, você na indeterminada você faz 3 doses, 1 por semana, total 3 semanas. Questão do HIV. Temos que lembrar que, diante de um resultado positivo para o HIV, a gente temos que confirmar o diagnóstico com outros tipos de exames, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Daí, quando nós temos essa confirmação, nós vamos solicitar a carga viral de CD4 e iniciar imediatamente a terapia antirretroviral, porque o grande objetivo é que essa gestante chega na 34ª semana com a carga viral indetectável. Agora, toxoplasmose. Se a gestante tiver uma IgM negativa e uma IgG também negativa, isso significa que ela está suscetível e tem que orientar ela à profilaxia. Tá? Orientar ela a não ingerir carnes mal passadas, não entrar muito em contato com o gato, e as verduras bem lavadas, também não entrar em contato com a terra, porque a toxoplasmose pode ser transmitida pela fezes do gato. Agora, a gestante com IgM negativo e IgG positivo é uma gestante imune. A gente só vai dar o seguimento ao pré-natal. Agora, a gestante que tem IgM positivo e IgG negativo,
essa está com infecção recente, tem que prescrever para ela espiramicina, e tem que encaminhar também para a investigação fetal. A espiramicina, como é que ela funciona? Ela não ultrapassa a barreira hematoplacentária, ou seja, ela vai evitar a transmissão vertical até tratar a mãe. Tá, IgM positivo e IgG positivo. Tá, eu vou olhar para a idade gestacional. Se for inferior a 16 semanas, eu vou solicitar o teste de avidez para IgG. Se for baixa, é uma infecção recente. E se for alta, é uma infecção antiga, e eu vou dar seguimento ao pré-natal. Agora, se for maior que 16 semanas, não adianta eu pedir o teste de avidez de IgG, que não vai elucidar, eu não vou conseguir elucidar meu diagnóstico. Agora, no caso da rubéola, eu já não vou ter tratamento. Se essa paciente, a gestante, tiver o IgM negativo e o IgG negativo, ela vai estar suscetível. Se ela ficar doente, só vou acompanhar, né? E vou orientar ela também a vacinação após o puerpério. Agora, se tiver um IgM negativo e um IgG positivo, ela está imune, eu vou dar o seguimento pré-natal. Agora, se o IgM for positivo e o IgG for negativo, é uma infecção recente e vou fazer uma investigação fetal. Agora, se o IgM for positivo e o IgG for positivo, eu também vou solicitar o teste de avidez para IgG. Se der baixo, é uma infecção recente. Se der alta, é uma infecção antiga, eu vou dar o seguimento pré-natal. Tá, no caso agora da hepatite B. Como é que funciona a hepatite B? Se o anti-HBS for negativo, anti-HBS for negativo e o anti-HBC for negativo, essa gestante ela está suscetível. Eu vou orientar ela à vacinação. Agora, se o anti-HBS for negativo, se o anti-HBS for positivo e o anti-HBC for negativo ou positivo, ela está imune, eu vou dar o segmento ao pré-natal. Agora, se o HBS for positivo, ela está infectada e segmento especializado. Tá? Lembrando que fetos de mãe com hepatite B devem receber ao nascimento imunoglobulina para evitar a transmissão vertical. Tá? Vacinas indicadas durante a gestação: hepatite B, a duplo adulto com componente celular, e a influenza. Lembrando que a influenza é dada todos os anos na campanha. A hepatite B apenas para gestante suscetíveis. A duplo adulto você vai prescrever para gestante quando o esquema vacinal dela não estiver completo ou quando a última dose for superior a 5 anos. E a duplo adulto com componente acelular, aquela que vai conferir imunidade contra coqueluche ao feto, é indicada para todas as gestantes a partir da 20ª semana de gestação, porque a minha intenção é que o feto saia imunizado, ou seja, é independente de quando ela recebeu a última dose. Assim, ela recebeu a última dose no ano passado, ela vai receber de novo esse ano. E a tríplice viral, ela não pode ser realizada na gestação, mas ela pode sim ser realizada no puerpério. Agora eu vou falar sobre os exames não séricos. Tá, quais são os exames obrigatórios a se fazer? Urina tipo 1 e urocultura, o colpocitopatológico do colo do útero, se acaso o último colhido foi há menos de um ano,
e o SWAB anal e vaginal para pesquisa de Streptococcus do grupo B. Agora, o parasitológico de fezes e secreção vaginal, eles não são obrigatórios, mas depende da região. Tem região que pode ser que façam. Tá, a urocultura na gestante. Quando apresenta mais de 100 mil de unidades formadoras de colônia por ml, é uma bacteriúria essa bacteriúria é assintomática, eu sempre vou tratar. Devo repetir a urocultura após o tratamento. Agora, na mulher que muitas vezes que ela tem a urocultura assim, a bacteriúria é assintomática e ela não é gestante, eu não vou tratar. Muitas vezes eu não trato. Agora, na gestante, quando tiver a bacteriúria assintomática e assim, eu sempre vou tratar ela. Tá, o outro exame que a gente deve realizar é o SWAB anal e o SWAB vaginal para a pesquisa do Streptococcus do grupo P. Essa bactéria, ela coloniza cerca de 60% das mulheres. Para as mulheres, elas não fazem mal algum. Porém, quando essa mulher está colonizada, essa bactéria ela está relacionada às infecções neonatal. Por isso, essa pesquisa ela é realizada para profilaxia no momento do parto, proteger o feto, seja realizado. Tá. Esse exame eu colho entre a 35ª e a 37ª semana de gestação. Por quê? Porque na 35ª semana, porque ela tem essa exame, ele tem uma validade de 5 semanas, e quando chegar provavelmente a data provável do parto, ainda vai estar dentro da validade esse exame. Agora, se a gestante tiver uma ruptura prematura ou um trabalho de parto prematuro, eu vou coletar essa antes, porque ela já tem risco de entrar em trabalho de parto. Aí, se esse exame for negativo, eu tenho que ficar ligado, porque eu preciso repetir esse exame em 5 semanas. Agora, se ele for positivo, eu vou considerar positivo para o restante da gestação, e no momento do trabalho de parto eu vou realizar um antibiótico. Tá, quando eu vou realizar? Se a cultura por Streptococcus do grupo B for positiva, eu vou realizar sempre em trabalho de parto ou quando houver a ruptura de membrana ovulares. Eu vou realizar antiprofilaxia. Quando eu vou realizar? Quando essa gestante ela tem uma cesárea eletiva, eu não preciso realizar. Daí eu não preciso realizar a antiprofilaxia. Agora, quando a cultura para Streptococcus agalactiae for desconhecida, eu vou realizar a antibiótico profilaxia quando tiver o trabalho de parto prematuro, quando tiver uma febre intraparto, quando o filho anterior já tem um histórico de infecção por Streptococcus agalactiae, quando tem a ruptura de membranas ovulares há mais de 18 horas e quando a urocultura durante o pré-natal for positiva para Streptococcus agalactiae. Tá, e quando não vou realizar? Quando a cultura é positiva para Streptococcus agalactiae, em gestação anterior, eu não preciso realizar. Tá, agora, se a cultura for negativa, mesmo se a altura de membrana dura mais que 18 horas, eu não preciso fazer a antiprofilaxia. Tá, quais antibióticos que eu vou utilizar nessa gestante?
ou a penicilina cristalina, que só tem em alguns lugares, já não está mais no mercado, ou a ampicilina. Agora, quando a gestante for alérgica à penicilina, eu posso utilizar clindamicina.